Salve, galera! Mais uma feira, mais um evento. A BF aqui bombando. Estamos iniciando, né, as gravações, nosso podcast GS Pod, hoje junto em conjunto, em parceria com a Rádio Manchete, que é a nossa rádio oficial. GSP virou Manchete. É Jean, isso aí, cara. nosso parceiro, Maravilhoso, hein? nosso parceiro do Me Conte, que está sempre com a gente, fazendo nossos eventos, apoiando a gente também. E agora, cara, nada mais, nada menos do que a Alterdata. Estou aqui com o Joseph, diretor comercial. E olha, semana passada eu fui dar uma palestra num evento em que o CEO, né, Vladimir, estava presente. Eu fui lá humildemente, falei 10, me deram meia hora para falar, eu falei meia hora. Aí o cara começou, meu irmão. Eu fiquei impressionado. Sinceramente, a força, o tamanho que está a Alterdata hoje, me surpreendeu e acabei ficando com mais admiração ainda. Então, Joseph, antes da gente começar a ir para uma parte mais técnica, que eu estou trazendo aqui o Jean para te provocar, queria que você apresentasse um pouquinho você, é claro, e falar um pouco dessa história da Alterdata. Não precisa falar em 3 horas e meia, que Beleza. Que é muito grande. é muito Eu grande. sou mais rápido que o Vladimir. Tá certo. Primeiro, o André, queria te agradecer. Eu acho que é o início dessa parceria Alterdata e GSP. Eu acho que é o primeiro evento que estamos fazendo juntos e tenho certeza que vamos caminhar junto, porque tem tudo a ver. Software, formatação de franquias, contabilidade, então podemos unificar tudo, tá? Falar um pouquinho da Alterdata. É uma história, para mim, uma história tão gostosa. Eu estou na Alterdata há 10 anos como diretor. Eu era diretor comercial e diretor de produtos. Hoje eu não sou mais diretor comercial, sou diretor da vertical gestão e moda. Então eu atuo muito na visão RPs e moda, tá? Muito nichado em moda. Nós temos um dos nossos grandes clientes aqui, a Sonho dos Pés, que está aqui atrás, usando todo o nosso sistema. Mas falando um pouquinho da Alterdata. Hoje a Alterdata, ela tem nada menos, nada mais e nada menos que 2.200 colaboradores, tá? Muita Ela coisa. tem 110 bases em todo o país, tá? Em Teresópolis são 3 prédios gigantescos. Já aproveito aqui convidar quem não conhece a Alterdata em Teresópolis, é um mundo, vale a pena conhecer. Vamos agendar uma visita técnica lá. Vamos Vale levar a uma, pena. Eu vamos digo, levar uma galera lá. Eu já fui algumas Vamos vezes agendar e é isso incrível. também. Vale É a pena. incrível. O pessoal não enxerga na região serrana, Teresópolis, 3 prédios. Hoje lá dentro nós temos 1.200 colaboradores e vamos considerar que tem 1.000 no externo fazendo todo o approach. O nosso CEO, Vladimir Carvalho, ele tem essa visão de nunca um cliente pode ficar a mais de 300 quilômetros dentro, em relação a uma unidade da Alterdata. É claro que na pandemia isso mudou um pouquinho, o home office mudou, a instalação remota mudou, mas na época do presencial sempre tinha um ponto de apoio a 300 quilômetros da Alterdata. Por quê? Era o limite de você ir no cliente, fazer algum serviço e voltar no mesmo dia. Então isso foi uma sacada muito boa e a Alterdata está crescendo. Ela tem hoje, ela conta com quase 65 mil clientes, tá? É muita gente. É muita Coisa gente. de louco. Ela é norteada em 3 verticais. A vertical PEC, que abrange contabilidade, contábil, fiscal e folha, que é a unidade que, vamos colocar ali uns 30 mil clientes. Já uso há 10 anos e uso muito bem. O Gosto Jean tá muito, aqui, digo isso. usa, tem um norte muito sólido. Tem a unidade que é a SMP, onde que atuamos na área de varejo de pequenas empresas e food. E tem a minha vertical, que é gestão e moda. Atravessando isso, foi uma mudança ano passado, que antigamente, os diretores de verticais também atuavam como diretores comerciais. Mas aí não dava mais tempo, olhar produto, olhar inovação, olhar concorrência, olhar mercado, e ainda tem que vender. Então, desde o ano passado, colocamos um diretor comercial horizontal. Então, ele atende todas as linhas de produto e nós ficamos somente olhando
das complicações que acontecem no mercado hoje, que não são poucas, são muitas, e como acontecem complicações, e vamos debater um pouco sobre isso. O que me surpreendeu Muito bom. é que é uma empresa com 65 mil clientes. Quantos anos de Alterdata? Alterdata tem 36 anos. 36 anos. Um prédio, não, 3 prédios em Teresópolis, que o valor do investimento ali é uma coisa absurda que eu fiquei Muita ouvindo. coisa, muita coisa. E sexta-feira da semana passada, 5h30 da tarde, estava o CEO, o Vladimir, fazendo o quê? Uma palestra onde o objetivo era o quê? Era mostrar a Alterdata e vender o produto. Quer dizer, esse cara precisaria estar sexta-feira, 6 horas da tarde, dando palestra. Quer dizer, a preocupação, né, em captar novos clientes, novos negócios, novos horizontes e manter o posicionamento da empresa é uma coisa absurda. Então, realmente, é de tirar o chapéu o trabalho que vocês estão fazendo. André, esse engajamento é muito, muito interessante, muito importante. Isso que nos dá fôlego, nos dá ânimo. Claro que nós estamos falando do Vladimir. O Vladimir agora, ele foi ontem para a Alemanha fazer uma imersão lá na Alemanha para buscar novas tecnologias. Mas é claro que eu não posso deixar de mencionar o Zé Ronaldo, que é o nosso CEO técnico, que fica um pouco mais nos bastidores, mas ele está olhando para a inteligência artificial, está olhando para a reforma tributária, está olhando para as inovações, tudo que está precisando fazer de tecnologia, porque hoje também está muito rápido. Colocar ali na minha época lá atrás, quando comecei o sistema de moda, que era Basic, Clipper, hoje as mudanças de linguagens estão absurdas. Então tem que ter alguém muito, muito nichado nisso, muito focado, para realmente a empresa não ficar um pé atrás e ficar sempre na vanguarda, na frente dos concorrentes. Isso é uma coisa que eu vejo no Alterdata, é a preocupação que o Zé tem de estar sempre evoluindo tecnologicamente, né? E uma coisa que eu acho importante é vocês definem muito o que é prioridade para o momento para fazer, né? Que vai atender a grande fatia dos seus usuários, para também não sair fazendo qualquer coisa que amanhã já não está mais usual, né? Ou já não está mais funcionando. Eu indico o Alterdata para todos os meus clientes, que vocês realmente têm solução para praticamente tudo. Isso é muito bom. Eu uso como contador, indico para outros contadores. E eu sei que é uma empresa do Rio de Janeiro, brasileira, que ele tem orgulho de falar isso. Os dois têm orgulho de falar que são do Rio de Janeiro, que são brasileiras. Eu acho que, se eu não me engano, são os maiores empregadores em Teresópolis, né? Ou tá próximo disso. A Alterdata só perde da prefeitura em relação de viu contratação. isso? É o maior ISS. Foi de louco. Recolhedor de ISS para a prefeitura, mas em número de funcionários só perde da prefeitura. O restante, a Alterdata ali, está no grande universo de Teresópolis. Eu estava falando com o Joseph aqui fora sobre como que eles estão se preparando para a reforma tributária, né? Porque isso vai afetar diretamente o comércio, né? O usuário dos sistemas, né? Então, já reforma tributária, eu acho que metade desses meus cabelos brancos são de reforma tributária, tá? Tem dois pontos muito, muito importantes esse ano. É a reforma tributária, que nós estamos, não desde o ano passado, já olhando para a reforma, mas esse ano foi quando paramos todas as verticais. Isso envolve todos os produtos, todas as linhas de produto, olhar para a reforma. Então, a reforma realmente está comprometendo 100%, mais que 100%, 120% do nosso time. Tem time que está rodando, está fazendo hora extra para adequar a reforma tributária, tá? Eu acredito que não vai haver prorrogação, tá? Pelas nossas conversas com secretaria, com o Cefaz, tá todo mundo pontuando, olha, 2 de janeiro vamos entrar com reforma. Mesmo sendo, aí é um conselho, tá? Mesmo sendo simples, o simples vai ser um pouco depois, inicialmente vai ser lucro presumido e o real. O nosso dever de casa agora, o que está acontecendo na Alterdata, nós vamos em outubro agora liberar uma versão de todos os sistemas, já tagueando, já mandando todas, ainda com a alíquota zerada, porque esse é o momento de mandar a alíquota zerada, mas os sistemas, o XML,
XMLs, desculpa, já precisam estar com as tags. Então tá todo mundo focado nisso. Tem a preocupação, entrando em 2 de janeiro, como é que nós vamos fazer, aí eu falando um pouco de varejo, para Black Friday, como é que nós vamos atualizar 65 mil clientes? Cara, isso tá uma loucura. E como é que vai ser essa transição, né? Isso tá uma Que é muito loucura. importante. Não, tem e esse os mo- cupons de desconto, cara, isso, eu tô fazendo uma pós disso, toda vez que entra esse detalhe na aula, eu surto um pouco. Eu falo, caraca, meu cliente faz isso, olha o trabalho que eu vou ter. E o cliente que vai ter o trabalho gigante. Imagina vocês Sim. que fazem o sistema pro cliente do contador e pro contador. Como é que tá a cabeça de vocês lá, né? Não, e esse momento tem muito cliente varejo que não sabe nem o que vai acontecer, não sabe nem aí que é uma orientação nossa, então nós estamos colocando, aí entra um pouco da inteligência artificial, falando um pouquinho sobre isso, tá dando um insight, olha, você vai ter que fazer isso, qual é a sua tributação, mas a grande preocupação é a virada. Se realmente o sistema está sendo liberado em outubro, claro que nós não vamos liberar para todo mundo, nós temos que fazer, já está sendo feito testes automatizados, mas nós vamos ter novembro e dezembro. Como? Black Friday, Natal, consumo. Como o varejista vai liberar as lojas para você atualizar? Vai E ser, vai ser todo uma mundo 1 loucura. de janeiro? Vai ser uma loucura. Vai E ser uma é loucura. claro que aqui não é o fórum competente para a gente discutir ou não a reforma, Sim, mas sim. a gente está falando de varejo. Quando a gente vai falar de serviço, então, vai ter muito serviço cá entre nós que vai ter que fechar a porta. Vai ter uma galera Porque tomando pancada pesada. Não vai ter condições de sobreviver. Vai ter. A gente está analisando aí o segmento de franchising, por Sim, exemplo, sim. as franqueadoras. O Isso é muito segmento de sério. locação, pô. Locação, Locação, shopping center, Nossa locação de Senhora, por aí veículo vai vai. ser muito afetado. Então, mas não é aqui o fórum para a gente não é o discutir fórum. isso. Qualquer dia a gente marca um papo mais profundo É. sobre isso. Falar mais Exatamente. sobre isso. E outro ponto muito importante que está em voga, eu acho que para todas as empresas, é falar da inteligência artificial. Não tenha dúvida. Esse é um ponto que hoje, aí falando no nosso dever de casa, qual foi o nosso primeiro movimento? O pessoal também fala assim, a inteligência vai resolver o mundo. Vamos lá, vai resolver o mundo, não sei como vai resolver o mundo, né? Mas não dá para você usar as documentações, o que tem no planeta, o que tem no mundo. Você tem que fazer a tua documentação, fazer toda a sua base de conhecimento ser sua, para você realmente, a partir daí, dar respostas assertivas. Inicialmente, aí eu estava falando, nós estamos fazendo para os nossos colaboradores, porque nós temos um time lá de mais ou menos 600 no suporte em todas as linhas, 600 ou 700 mais ou menos. Então hoje a inteligência artificial está ajudando o nosso colaborador a dar insights e dar respostas assertivas para os nossos clientes. Esse foi o primeiro momento. O que está sendo feito agora junto com a reforma são os sistemas começar a dar insights para o usuário. O usuário, vou dar um exemplo assim, você está percebendo que o teu caixa no dia 2 de fevereiro de 2026 vai dar problema? Será que vale a pena você fazer uma antecipação ou você fazer alguma aceleração de venda para você não dar esse furo no caixa? Então, os sistemas agora estão começando a estudar essas questões, como é que se diz? Não é contingência, rejeição de nota fiscal. Acontece muito rejeição. Então, o sistema já está dando, olha, essa nota foi rejeitada por causa disso, aquilo, lá. Então, os sistemas já estão sendo preparados nesse norte. Eu acredito que passando esse fórum de reforma, aí a inteligência artificial vai entrar muito forte no sistema da Alterdata. Ô, Josi, você Maneiro colocou um isso. negócio aqui e é extremamente importante, né? Que é preparar o cliente para o que vem aí. Para o tsunami, eu não sei como a gente vai classificar isso. Mas preparar o cliente. E vocês têm a Universidade Alterdata, que não só é para treinar a equipe, como
os colaboradores dos seus clientes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito, porque treinamento é tudo. Preparar a equipe é fundamental, ainda mais num momento de transição como esse que a gente está falando aqui. Perfeito, André. Antes disso, tem muita empresa, se olhar aí, ó, todas as redes sociais, falando, olha, eu demiti 1.000 funcionários, a inteligência artificial fez isso. A Alterdata, nesse momento, ela está falando, eu não demito ninguém, tá? Esse é o primeiro norte. Ok, que a partir do ano que vem a nossa ideia é não contratar, mas eu não vou demitir. Então esse é o primeiro norte, porque ainda tem muito aprendizado na inteligência artificial. Vão ter empresas não, vão ter profissões que realmente vão sentir, muitos. Um corretor, um tradutor, isso daí morreu, mas para a tecnologia, isso só vai ajudar. Então, esse é o nosso ponto. Falando um pouquinho da nossa universidade. Cara, a nossa universidade hoje é um prédio também de 6 andares dentro. O Jean conhece lá, a Alterdata. O foco é, primeiro, o colaborador. Nenhum colaborador entra na Alterdata sem ficar 2 ou 3 meses dentro da universidade. Tá? Então, aí vamos voltar um pouquinho do tempo na nossa época, André, lá atrás. Cara, eu contratava alguém do suporte, fica do lado daquela pessoa ali, aprende ali com ele ali e depois vai. Aprende com ele. Contrata o vendedor e bota o cara para vender. Mas vai vender o quê? Não sabe vender? Sim. Tem técnica, não tem nada. Então a nossa universidade hoje, ela fica 2 a 3 meses com um colaborador lá dentro. A partir daí, o colaborador entra dentro da carreira dele, normalmente é suporte, é a primeira entrada. Nesse próximo mês, ele fica atendendo, geralmente entra um núcleo de 10 a 15 pessoas, ele atende sempre com um monitor atrás. Então, sempre tem uma pessoa monitorando para ver como é que isso está, se realmente a pessoa tem aptidão, se não tem, se está com algum problema, se não está. Se não tiver, se tiver alguma coisa, ele volta para dentro da universidade, é retreinado e volta para dentro do suporte. Então, isso é um ponto. E isso acontece também com o cliente. Então, nós temos lá instrutores que pegam o cliente, vamos lá, vão dar o treinamento, Quando o cliente não é presencial, hoje tem muito cliente que não faz uma implantação ou um treinamento presencial, entra a universidade para dar esse treinamento lá constante. E outro ponto que também acontece muito, que também é muito difícil isso acontecer. Eu sou um colaborador da área contábil e eu quero ir agora para a área moda. Como é que eu vou do contábil para a moda? Então, a Alterdata dá essa oportunidade de voltar para dentro da universidade, treina o sistema de moda e retorna para o novo departamento dele. Cara, muito legal isso, hein? Migração de carreira dentro da própria Alterdata. Eu vou te dar um depoimento. Toda vez que eu abro o meu sistema lá, contábil, DP fiscal, tem lá uma data com uma live agendada para tirar dúvidas sobre a DCTF Web, sobre o DAS. Eles treinam e retreinam muito o usuário dos sistemas contábeis, que é o que eu mais uso, o tempo todo, de não só como usar o sistema, mas a base legal para tu usar o sistema e fazer aquela atuação. Cara, isso é muito legal. É um senhor diferencial, né? E aí, pegando a carona aí da inteligência artificial, que muitas pessoas dizem, né? Vão acabar os empregos. A gente participa com a Fundação Getúlio Vargas do Project Field, que é ajudar a garotada no trabalho final, né? A nossa empresa é uma das empresas que participa desse projeto. Ano passado, eu dei de desafio para eles do PDV ao PDX, do ponto de venda ao ponto de experiência. Como transformar, porque hoje venda é experiência. Esse ano, eu chamei a Tati e falei, Tati, nós vamos falar da inteligência artificial, como ela vai auxiliar com as suas ferramentas os profissionais. Não que elas venham substituir. Por quê? Em determinadas situações, você numa mesa de negociação,
por mais que eu use a inteligência artificial, como eu vou negociar com o Joseph? No meio do caminho, muda o rumo. Eu vou ter que... Joseph, dá licença aqui que eu vou consultar. Consultar a minha IA aqui Então, para ver o que eu faço. Ela Não dá, pode né? me dar, sim, subsídios, base de conhecimento do Joseph para eu ir mais preparado. Mas então é claro que algumas profissões, como você falou, vão ser substituídas, mas essa preservação que você está dizendo dos seus colaboradores, isso é muito legal. E traz uma segurança, né? Eu acho que esse tem uma preocupação da nova geração, a gente sabe que isso tem preocupação, mas o mais importante é, cara, estudem IA. Você não vai perder, isso está direto aí, você não vai perder a sua carreira para IA. Você vai perder para algum profissional que conhece mais IA do que você, se você não conhecer IA. Então, em maio, eu comecei a fazer um MBA de IA. Cara, eu não posso ficar para trás. Então, vamos lá, vamos correr, vamos... Tem tanta oportunidades para acontecer, então vamos estudar, vamos estar junto. Claro que isso tem que ter tempo, você tem que ocupar um pouquinho a sua família. Olha, esse dia à noite eu vou estar fazendo meu curso e vir crescendo, cara. É isso que nós temos que fazer hoje e esperar o que vem pela frente. Muito legal, Bom muito demais bacana. esse papo, hein? Joseph, a gente está praticamente encerrando aqui. Eu queria que você desse algum toque, alguma mensagem final da sua experiência ao longo dessa tua vida dentro da Alterdata, para a galera que está ouvindo a gente, o mercado de varejo de serviços que não são seus clientes. Dá uma mensagem final para a gente, Joseph. Então, eu acho que isso que você falou, André, o PDX, a experiência, porque falar de sistema hoje, sistema por sistema, cara, hoje está meio que quase que equalizado. Os sistemas estão... Commodities. Commodities. Existe também uma questão, até um pouco... Tem muito banco, muita fintech descendo também para te ajudar a software house a entrar nesse mercado. Então, o que você tem que olhar? Cara, experiência, atendimento. Cara, tentem perceber qual é a geração que você está atendendo. Porque tem geração que, ok, você precisa mandar mensagem, WhatsApp. Mas tem geração, como a sua, André, pega o telefone e vamos falar no telefone, vamos resolver de forma mais rápida. Então, essa troca, essa experiência, aí você tem que olhar o mercado de oportunidade, vamos falar assim de cashback, vamos falar análise de dados. Tem muito gestor de varejo que não para analisar a base de dados. Tem tantas empresas olhando base. Aí eu vou falar da Quicom, que também está criando parceria, uma empresa super profissional. Que analisa dados, tem um CRM, tem o cashback, tem link de pagamento e consegue dar uma blocagem para o varejista olhar o que está acontecendo com o meu cliente. Ele está voltando? Eu estou mantendo? Cara, esse cliente aqui, vale a pena eu dar um mimo maior para ele? E esse cliente aqui que há 6 meses não volta na minha marca, o que eu faço com ele? Deixa eu dar uma promoçãozinha, deixa eu dar um cashback para ele de R$100 para ele voltar na minha marca. Então, essa análise que junta com a experiência do ponto de venda, aí eu estou falando do varejo de produto e varejo de serviço, faz a diferença. Porque, de novo, produto por produto, tênis por tênis, roupa por roupa, claro, você tem uma marca que te agrada mais ou não, mas está todo mundo na mesma batida. Está arriscado, o mesmo fornecedor fornece para as linhas. Fabrica para todo mundo, né? Então é a forma que você atende, a forma da sua empatia, do seu relacionamento, da sua cordialidade, vai causar essa diferença toda para o varejo. Muito legal. Temos uma aula agora aqui, André. Joseph, muito obrigado aí primeiro por acreditar na gente e estar aqui junto com a gente no nosso stand. A Alterdata está aqui. Quem quiser maiores detalhes da Alterdata ou trocar uma ideia contigo, você bota no ar aí o teu
teu contato ou não? Não tem problema nenhum. Ó, meu e-mail, joseph.dir@alterdata.com.br. Meu telefone, 21 98844 8050. E é o WhatsApp também. Redes sociais, Joseph Spiegel, SPIEGEL. Só me procurar que eu respondo lá com o maior prazer para vocês, tá? Muito bom, cara. Tem um Jean, comercial na dá o veia seu mesmo, depoimento né? aí, que você é cliente há 10 anos, Pô, Jean. cê é doido. Eu venho reforçar aqui o que eu já falei antes, que a Alterdata tem solução para praticamente tudo que você precisa. Praticamente tudo. O back-office é ótimo, o suporte é muito bom. O Joseph falou da experiência do cliente. Tudo bem que a gente já está num nível lá que a gente já tem um atendimento de um suporte mais especializado, porque eu já uso o sistema há 10 anos, então eu não entro para perguntar uma besteirinha. Mas eles têm um suporte que atende rápido, que atende bem, que entende o que você precisa. Então, se você precisa de um nível superior, vai te subindo o suporte até chegar um gestor, atende bem mesmo, rápido, resolve o problema. E para mim, que eu que conheço vários sistemas, que pesquiso muito sistema para indicar para o meu cliente, o primeiro que eu indico, eu falei isso para você lá fora, eu indico primeiro os sistemas da Alterdata. A não ser que o cliente não queira de jeito nenhum, aí eu apresento outro para ele, porque eu sei que é o melhor do mercado. Legal. E É um pra ponto gente até que você falou, importante. só para encerrar, Sim, claro. voltando a falar de suporte, tem uma preditiva, aí eu tomei do nosso CEO Vladimir. Quando o colaborador entra, ele é recente, ele não atende problemas complicados. Não adianta jogar problemas ali complicados que ele vai roer a corda. Então, isso não acontece. E também, vamos dizer que o cliente ligou, o Jean, sendo cliente, ele tá ligando todo dia para a Alterdata. Cara, o nível de satisfação dele é medido que não tá legal. Se ele tá ligando todo dia, não tá legal. Se ele está atrasando boleto, não tá legal. Se abriu o processo e não foi feito, não tá legal. Então, o sistema pega essa preditiva, pega essa matemática e começa a direcionar para os profissionais mais qualificados, para realmente atender de forma mais rápida e não ficar na mão dos profissionais iniciantes, que tem muito. O turnover é muito do suporte, então a gente consegue qualificar isso. Pega essa dica aí, hein? Anota isso, porque níveis de atendimento dentro do suporte. Fundamental. Importantíssimo. Galera, mais um podcast aqui do GSPod, junto com a Manchete, rádio oficial do GSP. Uma parceria aqui também com a Miconte. E, Joseph, muito obrigado pelo seu tempo também. Valeu, um super bate-papo e estamos aí sempre aprendendo. Eu que agradeço e quando Valeu, precisar galera. é só chamar. Vamos nessa. Tchau, tchau. Boa.